Bem, amigos da Rede Bobo, não, nada disso. A paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma videoaula que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E vem comigo, cola comigo que você passa de ano. Ó, tá vendo isso aqui? Agora eu vou me aproximar mais para que você tenha uma noção. Isso aqui é Apocalipse capítulo 6. Dando continuidade em relação ao que eu falei para vocês, que Jesus, eu parei quando estava falando que Jesus, ele foi assunto aos céus, ele pegou o livro, ele pegou a, as escrituras que está na mão do Pai, na mão do juiz, declarou guerra a Satanás. E aqui no capítulo 6 de Apocalipse vemos, então, a partir do momento que ele quebra o primeiro selo, aparece o cavalo branco e nele montado um ser, que esse ser as pessoas dizem ser Cristo, mas não é Jesus, é o falso profeta. Ele é o primeiro selo, a referência do primeiro selo, ele é a primeira besta, ele é o anticristo, ele é o que vai trazer a falsa paz e ele é o que está montado no cavalo branco. Na sequência, aí nós vemos então a abertura do segundo selo. O segundo selo é a segunda besta. A primeira besta é o anticristo, olha ele aqui, ó. E a segunda besta é o falso profeta. Ele é a segunda besta e ele é o falso profeta, que será um profeta islâmico. Ele virá no cavalo vermelho e ele vai tirar essa falsa paz. Por quê? Porque nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, o anticristo que ainda não haverá tido, né? Não vai estar, perdão, com o poder e a ação total do próprio Satanás, porque ele ainda vai estar, o Satanás vai estar lutando com Miguel e com o próprio Cristo nas regiões celestes. Ele vai chegar ao poder através da sua própria sabedoria, dos seus conchavos, com seus princípios malignos da mentira. E para isso ele vai precisar então se agregar a uma falsa igreja, a igreja de Laodiceia, que não subiu, para poder ele se colocar como um grande líder, não só estatal, mas também um líder espiritual. Por isso ele vai se denominar o Cristo. Ele vai se denominar Cristo para poder enganar as nações e até o próprio povo de Israel durante esses 3 anos e meio. Só que enquanto ele estiver se proclamando seu próprio Cristo e com essa falsa paz e com essa falsa religião mesclada entre todas as outras religiões, o segundo selo, que é a segunda besta, que é o profeta islâmico, vai estar crescendo no mundo inteiro. E por eles serem totalmente diferentes ao cristianismo, são pessoas que eles não aceitam o cristianismo, eles vão começar a disputar um com o outro, e o profeta islâmico vai querer matar, assassinar o falso profeta e destruir essa religião cristã. Eles vão começar a perseguir essa igreja, a igreja laodiceana, e vai matar muitos deles. Só que no processo de 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, na segunda fase dos outros 3 anos e meio para completar 7 anos, nesse princípio vai vir o segundo, terceiro selo, a infração mundial por conta dessa guerra, dessa birra, dessa disputa entre eles dois, o primeiro selo e o segundo selo, a primeira besta e a segunda besta, virá uma infração mundial. O quarto selo trará o inferno. Isso aqui é princípio já de Deus trazendo o inferno para a terra, para que os homens eles possam entender para onde é que eles estão indo caso eles não aceitem a pregação do evangelho, que será através das duas testemunhas e depois dos anjos. Deu o pulo do gato na última vez falando que como é que se estuda o livro de Apocalipse. E nesse caso aqui, esse princípio de estudo, a gente tem que seguir assim, ó. Capítulo 4, 5, 6, 7,
aí 19 e 20. Pode estudar nessa sequência que você vai ver essa história que eu estou aqui compactando para você se bater de uma forma extraordinária. Extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e não vai ter nenhum tipo de erro. Então, nessa primeira aula, né, nessa sequência de aula, eu vou dar a orientação, vou dar o estudo acerca do primeiro selo, que é a primeira besta, que é o anticristo, que é também o cavalo branco, ok? Para que tenhamos mais uma visão mais ampla dessa situação do primeiro selo e do falso profeta, vou dar algumas características do governo dele, como será. Primeiro, o governo dele será um governo que com a ajuda dos poderosos tomará o poder das nações através das persuasões e das falsas promessas. Segundo, ele terá o cuidado de fazer seus companheiros ocuparem todas as repartições públicas para implantar suas ideologias de aborto, de droga, de desconstrução familiar e violência por parte das facções rivais. Terceiro, o desejo de implantar uma única moeda. O quarto, não descansará enquanto não firmar acordo com todos os países que têm a mesma ideologia que ele. Quinto, quando se sentir fortalecido, implantará a censura e perseguirá todos que são contrários à sua doutrina. Louvado seja. Então, você veja mais ou menos como é que será o governo desse anticristo que professa uma paz, mas por trás disso tudo ele vem com esse maquinário perverso e maligno.